Som, teste. Vamos lá, senhores, vamos iniciar então mais um webcast dessa nossa trilha de webcasts do MVP IT Showcast. Sandro, você está online? Está conseguindo me escutar perfeitamente? Opa, estou ouvindo, Rovão. Estou aqui online. Show de bola. Então vamos lá, vamos iniciar esse processo. Tivemos um problema aí com o servidor na Microsoft, foi bem demorado para subir o PPT, mas agora a gente já está online, a gente já consegue iniciar o processo e começar arrebentando a boca do balão. Então vamos lá, gente. Essa série de webcasts, chamada de MVP IT Showcast, é uma série de webcasts que envolvem 17 pessoas, 17 contributors aí dentro do ambiente de internet que vocês conhecem, a maioria de vocês conhecem essas pessoas, com N temas sobre principalmente as coisas que a gente mais usa no ambiente Microsoft. Hoje, eu e o Sandro, junto com o Rafael Mantovani e também com o Robson, vamos estar falando um pouquinho sobre alta disponibilidade no Exchange Server 2010. Então vamos iniciar. Vamos lá. Vamos ver se esse servidor vai nos responder rapidamente aqui. Então, segue aí, Rover Marinho, Sandro Zamboni. Está faltando a foto do nosso amigo chamado Robson, mas a gente vai colocar a foto dele no final para que você consiga visualizar aí o nosso amigo. Vamos lá, a agenda de hoje, nós temos a introdução, que é alta disponibilidade. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre HA nas funções CAS e Hub. E vamos passar por DAG, falar um pouquinho aí desse recurso do Exchange Server 2010. Introdução. Vamos falar um pouquinho aí sobre alta disponibilidade, então. Sandrão? Opa, vamos lá. Quer tocar? Vamos lá. Pessoal, aqui tem o conceito, do que é alta disponibilidade, É um termo totalmente abrangente. Nós sabemos que alta disponibilidade hoje em dia envolve desde a rede elétrica, como links redundantes, e está aí a definição, o que seria uma solução dentro aí das premissas de mercado para que você sempre tenha menos tempo de downtime. A ideia é que esse downtime, se houver, não impacte na produção aí e, consequentemente, na evolução dos seus negócios. Show de bola. Quando a gente viu o que é alta disponibilidade, aí a gente pegou esse passo do Wikipedia, que fala que um sistema de alta disponibilidade é um sistema informático resistente a falhas de software e energia, cujo objetivo é manter os serviços disponibilizados o máximo de tempo possível. A gente começa a pensar um pouquinho, não só no Exchange Server, mas tudo o que o Exchange representa e também toda a questão de downtime e principalmente em atingir o negócio do cliente. E aí vem a pergunta, que a gente colocou nessa tela, que é o seguinte: sendo assim, como ter downtime sem atingir o negócio do nosso cliente? Então, geralmente, nós temos downtime quando nós paramos um servidor ou derrubamos esse servidor da produção, e aí gera aquele barulho abusivo. Então, a alta disponibilidade é literalmente isso. Conseguirmos fazer o downtime, seja para aplicação de patch ou na questão de erro, sem atingir o nosso cliente, o próprio negócio do mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos continuar aqui nos nossos PPTs. Falar um pouquinho sobre funções a alta disponibilidade. É isso aí. Aí nós temos as funções, pessoal, do Exchange Server. Colocamos aí o Mailbox, que a principal feature no 2010 é o suporte ao DAG. As funções de CAS e Hub, que no mundo real aí nós vemos muito essas duas roles trabalhando em conjunto, onde nós temos principalmente aí o NLB e o HLB, que é o Load Balance por hardware. Colocamos até um parênteses aí, preferencialmente por hardware. Temos também a role de Edge e Unifying Messenger através de Road Robin, e suporte aí também ao gateway de VoIP
que tem outras features também de alta disponibilidade. Show de bola. Uma coisa que é importante, nós vamos falar um pouquinho, é que tanto no TechEd desse ano, em 2012 em Orlando, quanto no TechEd de 2010, o Steve G, muita gente conhece ele, segue os blogs, e aí acaba conhecendo um pouquinho dele. Ele fala muito sobre a questão de Network Load Balance e sobre Hardware Load Balance. E é sobre isso que a gente vai começar a brincar nesse momento. Vamos lá, olha só. Windows Network Load Balance. Então, eu coloquei uma imagem para vocês terem ideia daí do nosso amigo chamado Windows NLB. Né? Nós temos aí o K-Server com IP01 e com IP02. Então o cliente faz uma solicitação, o próprio Windows recebe essa solicitação e através do serviço de Network Load Balance, ele faz a distribuição em cima dos seus clientes. Seja ele CAS ou seja ele Hub, isso não importa. O que acaba importando para nós é que o serviço, ele é um serviço rodando em cima de um sistema operacional. Então, ali do lado você pode ver a história do Load Balance, mas uma coisa que é interessante, quando a gente roda o Windows Load Balance, né, o próprio NLB, algumas coisas são interessantes. Um processo que também é bem interessante são as desvantagens que o Windows NLB pode causar dentro do ambiente com o Exchange Server rodando o caso Hub. E essas desvantagens têm que ser levadas em consideração. Porque muitas pessoas acham, mas eu tenho um NLB, eu vou trabalhar com ele que é gratuito através da minha licença de Windows, mas esquece de toda a performance do ambiente. E nós listamos não só a história do Load Balance, que você pode acompanhar aí ao lado direito do PPT, mas também listamos as coisas que podem ocorrer, que está aí no nosso próximo PPT, que eu vou demonstrar para vocês nesse momento. Aqui, ó. Então, a parte de port flooding, quando usado no mode unicast, ou seja, você tem um tráfego violento em cima desse produto, não trabalha com service hardware, ou seja, se você quiser fazer uma verificação do serviço, ele não valida. Isso é importante, né, Sandro? Porque se a gente fizer somente um status de servidor, por exemplo, IP e porta, a gente pode estar entregando isso no servidor, que é o CAS, que vocês estão vendo nessa outra imagem aqui. Vou voltar aqui para nós. Vocês estão vendo? Opa, vamos lá. Volta. Está voltando, volta mais um. Aqui. Vocês estão vendo que ele vem para o servidor CAS, só que o servidor CAS pode estar ativo com IP e porta, mas o serviço de IS não está funcional. Com certeza, ele fecha a conexão lá na porta, mas a aplicação não está funcionando. Ou seja, se isso acontece, você simplesmente tem um problema, porque ele vai entregar o processo na porta 443, por exemplo, de um acesso web access, e não vai subir o site. E aí você vai ter, óbvio, né, um cliente totalmente irritado. Quando você adiciona Remove Nodes, isso aqui é uma coisa muito interessante. Tem muita gente que tem o seu Windows Network Load Balance funcionando, e ele fala assim, não, mas não tem problema, eu simplesmente vou pegar aqui e vou desconectar um node e vou conectar um outro e é transparente. Não, não é transparente. Não. Seu cliente vai desconectar. Óbvio que ele vai conectar novamente, porque aí você está falando do auto-discovery, ele vai achar o outro servidor, tudo bonitinho, mas ele vai desconectar. Se você tiver aquele cliente ou nível de serviço bem agressivo, você vai sentir essa diferença. IP com persistência, se você tiver necessidade de ter um IP com persistência, de fazer NAT reverso, você vai ter problema. Não pode ser combinado com DAG. Então, por exemplo, uma coisa que é importante. Vamos lá. Uma coisa que é importante, não pode ser combinado com DAG. Então, veja bem, se você tem um servidor trabalhando com Network Load Balance, e você nesse mesmo servidor quer instalar a função de mailbox, e quer posteriormente trabalhar com LNDAG, não é possível, porque você estava misturando o cluster de Windows com o cluster NLB. E os dois no mesmo host não tem suporte. E essa é uma pergunta clássica, né, cara? O pessoal sempre pergunta, poxa, eu tenho lá um servidor com todas as funções, posso colocar 2 e habilitar o DAG? Pode. Ah, posso habilitar o Load Balance também? Não, não pode, só se for por hardware. Isso aí é uma grande modificação, né? Isso aí já vem desde antigamente. E aí os dois últimos, que é importante, dificuldade na escalabilidade e a Microsoft não recomenda. Então as pessoas perguntam assim, sério, Rodrigo, isso é verdade? A Microsoft não recomenda? Então a gente tem aí o Steve G
no blog dele, tá aí o link para vocês darem uma olhada nesse link falando sobre a NLB. Queria até falar um pouquinho, nós estamos com um former MVP na linha, que é o Rodrigo Rodrigues aí, trabalha comigo. Ele que me passou esse link na parte de Exchange Load Balance. Nós tivemos um problema gigantesco dentro de um cliente e ele acabou resolvendo o problema baseado nessa documentação. Então é a documentação que a gente usa no dia a dia, tá ok? Vamos lá, Sandro. Vamos falar então de Hardware Load Balance. Toca aí? Beleza. Vamos lá. Pessoal, Hardware Load Balance baseado, né, como o próprio nome diz, em appliance, né? Nós temos N appliances de load balance no mercado, cada um com funções aí espetaculares e uma outra vantagem, né? Você tem um hardware voltado para essa função, né? Então, é altamente performático, eu diria que infinitamente mais performático do que uma solução baseada em software, né? Como o load balance que nós temos aí no Windows. Né? Então nós temos lá claro, nós temos, como eu disse, particularidades de cada fornecedor, né? Nós temos outros quesitos para, por exemplo, ter aí a conectividade, o link state, né? Para checar o link state aí dos servidores, como nós podemos descrever, tem alguns appliances que conseguem identificar, fazer uma requisição lá para verificar se o OWA está respondendo realmente, né? E não somente aí dando um ping ou fazendo um telnet na porta, né? Então nós temos aí algumas configurações, como por exemplo a persistência, né? Nós podemos temos várias formas de distribuir esse balanceamento, né? Com porcentagens e etc. O intervalo também, e tem aí o offload aí de SSL. São algumas features que nós encontramos, né, nesses appliances, né? Claro que, mais uma vez salientando, muitas dessas features aí nós temos é muito particular de cada fabricante. Uma coisa que é importante citar é que hoje, quando a gente fala de Hardware Load Balancer, nós temos N fabricantes no mercado. E muitos desses fabricantes, não vamos citar o nome deles, enfim, mas muitos desses fabricantes hoje já têm a solução de Load Balancer através de ambiente virtualizado, ou seja, o cara te entrega uma VM e nessa VM você consegue fazer a parte de balanceamento. Claro que o teu sistema de virtualização, seja ele Hyper-V, seja VMware ou seja Zen Server, ele precisa ter suporte a isso. Mas é uma solução que barateia, né? Caso você tenha necessidade de implantar e queira fugir um pouquinho do nosso amigo chamado Windows Network Load Balance, você tem um recurso também através das máquinas virtuais dos fornecedores. Vamos lá. Vamos tocar o barco aqui então. Vamos lá. HA nas função CAS e Hub. Então, uma coisa que é importante. Dá um toque aqui. Quando a gente tem, né, alta disponibilidade nas funções de CAS e de Hub, aí eu coloquei alguns pensamentos ou umas perguntas, que é assim, tanto no HLB, né, que seria no Hardware Load Balance, quanto no NLB, não se checa serviço, apenas conectividade. Por default, a checagem de serviço, né, o teste Service Aware, ele não é feito. Então você tem que, no momento que você está comprando isso de um fornecedor, ou você está configurando isso, é necessário que você conheça os parâmetros para que cheque e teste também o serviço. Não só a porta 443, a porta 80, ou seja lá qual porta você queira, mas também teste o serviço. Isso é importante. Aí eu coloquei HLB ou NLB. Né? O que é melhor? Então, no HLB existe um hardware responsável por encaminhar a solicitação. Né? Você vai ter o appliance. E aí todo o processamento de rede, toda aquela questão de rede está em appliance. É o appliance que vai tomar conta. HLB ou NLB? A Microsoft prefere que você utilize HLB, assim como eu e a maioria dos consultores, a gente acaba preferindo HLB por ser mais performático, por trabalhar de forma mais concisa, não que o NLB não funcione, mas no ambiente de grande porte, a gente acaba destituindo a parte de rede do Windows e colocando isso para trabalhar dentro de um appliance. Okay.
Aí embaixo nós colocamos, né, não é indicada a utilização de NLB. A gente bate nessa tecla porque não é uma, não é duas, são vários clientes que tentam instalar o NLB por questão de custo. Então, como a gente já falou, existem sistemas que fazem load balancer através de VMs de fornecedores de terceiros que funcionam e funcionam muito bem. Então, vale a pena você buscar essas informações, buscar isso no mercado para que você se mantenha atualizado. E é importante também manter a alta disponibilidade dessa VMware, né? A VM tem que ter alta disponibilidade, senão, sem chance. Vamos lá então, senhores. Agora a gente vai entrar na parte que eu creio que é uma das mais interessantes desse webcast, que a gente vai falar um pouquinho sobre DAG. Então, esse recurso que é tão interessante, muitos usuários não conhecem, muitos utilizam, mas poucos sabem todo o conhecimento que esse recurso pode trazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre uma introdução ao DAG. Em seguida, a gente vai falar de pré-requisitos para DAG. Vamos falar de Active Manager. Vamos falar de seleção da melhor cópia, né, o Best Copy Selection. Vamos falar de DAC. E em seguida, vamos falar um pouquinho sobre cenários para DAG. Então, vamos lá. Sandrão, faz uma introdução aí. Eu vou batendo aqui. A gente fez umas perguntas com algumas respostas, né? Então, faz a pergunta e eu lanço a resposta para a galera. Poxa, perguntas clássicas, hein, pessoal? Perguntas clássicas, né? Com relação à versão do Exchange, né? Podemos ter DAG em servidores Exchange com a versão Standard? Resposta, sim. Né? Podemos aí, nós temos a limitação da versão, são 5 databases, né? E aí na versão Enterprise podemos ir até 100 databases aí por servidor, porém o DAG está, né, presente aí na versão também, na versão Standard do Exchange. Lembrando, pessoal, que é requisito aí, mais para frente nós colocamos aí no PPT, é requisito o serviço de cluster. Então, essa versão, não confundam, né, a versão do Exchange com a pergunta aí de baixo, que é a do Windows, a versão do Windows. Então, posso ter DAG no Windows Server Standard? Não, né, porque nós não temos aí no Windows Server Standard a feature de cluster. Né? Isso já acaba no 2012, né, Rovão? Yes. Nem brinca, mas acaba assim. Tem muita coisa que vai mudar no Windows 2012. No 2012, na verdade, não existe, né? O Vidal está aí online com a gente. Vidal, se você quiser jogar um comentário, você que está fazendo bastante webcast sobre essa questão de Windows 2012, sobre nuvem, mas não tem o licenciamento baseado em Standard, né? É baseado em Enterprise, em um outro nome. Tem mais a questão de OEM, mudou um pouquinho o conceito. Mas vamos lá. Nós temos aí quantos servidores podemos ter aí no DAG. Né? Nós temos a limitação aí de até 16 servidores de mailbox dentro do mesmo grupo. Aí um conceito que é importante. Essa limitação, galera, não é por causa do Exchange. Essa limitação é uma limitação do Windows Clustering. Então, por isso que indo para o Windows 2012, a gente vai ter muita mudança. Então, a gente está esperando aí sair a galera batendo em cima, ó, pode usar com o Windows 2012, vamos ver se vai funcionar tudo, se vamos ter mais um SP, um roll-up, alguma coisa do port aí, que dê suporte para tudo isso. Qual o tamanho da database do DAG? Né? Isso acompanha aí os limites da versão. Né? Então nós temos aí um limite de até 16 terabytes. Olha que beleza. Né? Por favor, não usem isso em produção. Não, que isso. Backup é rapidinho, restore também de uma database de 16 tera, bem rápido. Acho que todo mundo já teve alguma questão de disaster recovery baseada em backup, sabe do que a gente está falando e sabe que 16 tera é muita informação. É muito vídeo, muito PST. Imagina, Rovão, rodar exeútil e Zinteg numa base dessa. Que beleza. Nossa, nem dá para citar. Pessoal, podemos ter uma cópia do DAG
no nosso Exchange On-Primes e no Office 365? Não podemos. Só no Exchange On-Primes. Ótimo. Agora só um minuto. Antes da galera do cloud começar a falar. Gente, a gente está falando de Office 365. Então não tem como. Pô, Rover, mas e se eu tiver um servidor no Azure, ou se eu tiver um servidor na minha cloud privada e numa cloud pública, meu amigo, se você tiver integração dessas redes, estiverem dentro do mesmo domínio, você tiver uma VPN site to site, fica à vontade. Coloca DAG. Processo funcionando. Sem problema. DAG. Mas DAG com o Office 365 não é possível, ok? Podemos rodar o DAG aí com múltiplas subnets, né? Sim, podemos. Né? Isso é suportado aí no Windows Cluster. Então nós podemos trabalhar aí com múltiplas redes aí no nosso ambiente DAG. Isso é interessante, porque se a gente pode trabalhar com múltiplos IP subnets, a gente pode pensar também que, então peraí, Rovão, eu posso trabalhar com a minha DAG distribuída em locais geográficos separados? Como eu disse, se você tiver conectividade, fica à vontade. Dentro do mesmo Active Directory, dentro de sites, site 1 e site 2, você pode transformar e trabalhar da forma como você queira com a DAG. Lembra só que você precisa ter um link com uma grande velocidade e uma latência bem baixa para não ter problema. É isso aí. Podemos ter aí mais de um DAG aí por site do Active Directory? Sim, pessoal, nós podemos, né? Como nós colocamos aí na resposta, né? A única limitação aí por site seria a parte de array, de caça. Show de bola. Então vamos lá, vamos continuar falando mais um pouquinho sobre introdução ao serviço de DAG. Então, um recurso importante, o conceito, o Exchange 2007 introduziu o conceito de Database Portability. Né? Portability. Então, assim, esse conceito não morreu, mas no Exchange 2010 a gente começa a trabalhar com um conceito de Database Mobility. Ou seja, eu não tenho só mais a necessidade de portar uma database de um servidor para o outro, mas agora eu consigo fazer que uma database que está no servidor A consiga ir para o servidor B com o mesmo GUID, com o mesmo Identify. Fazendo isso, eu não tenho mais desconexão de servidor. E é o grande segredo da DAG, ou seja, o cliente está conectado na database, se essa database, o servidor propriamente dito, ele cai, ele tem algum tipo de desastre, ele automaticamente, a base passiva sobe, e ela subindo, nós conseguimos conexão. Então é um recurso assim excepcional e muito interessante. E o mais legal, ele é funcional. Não é só aquela coisa que a gente fala, isso aqui é bacana. Não, ele é funcional. A gente tem clientes trabalhando e funcionando muito bem em cima disso. Algum comentário, Sandro? Não, perfeito, cara. Então, o foco aí da conexão, como está aí descrito, né, o ponto de referência é o GUID do database e não do servidor. Né? Então, não importa aí em qual máquina esse cara vai estar ativo. É isso aí. Show de bola. Vamos lá. O que mais que a gente tem? Pré-requisitos para DAG. Olha, isso cai na prova, hein? É verdade. Manda ver. Então, olha só, pessoal. Nós temos aí Dynamic Update, né, do DNS. Nós precisamos aí conhecer aí o nosso servidor. Né? Os servidores que vão fazer parte desse DAG têm obrigatoriamente que estar no mesmo domínio. Né? Não é suportado o DAG em um Domain Controller, então o pessoal que gosta de colocar Exchange junto com o Domain Controller, com ISA Server, TMG, tudo numa feature só, aí já não vai rolar o DAG. Né? O nome, né, do grupo, ele tem que ter até 15 caracteres no máximo. O Witness Server, né, é obrigatório o servidor que vai hospedar aí o quórum, lembrando que esse servidor não pode ser um membro do DAG, certo, Rovão? Perfeito. Pré-requisito de hardware,
né? Então nós temos aí o storage, disco para gravação. Um outro lance muito bacana aí com relação ao DAG, que é uma solução, né, que você pode, utilizar, dependendo, claro, do seu ambiente, mas é uma solução que permite você utilizar discos SATAs, por exemplo, até em ambientes aí de grande porte, né, por ter aí várias bases e réplicas, você não precisa obrigatoriamente, né, dependendo, claro, da tua massa aí de dados e conexões, ter discos muito rápidos aí nesses servidores. Né? E nós temos aí, né, duas interfaces de rede. Aí entra uma melhor prática que nós vamos falar aí mais para frente, aí em outro webcast, né, Rubão, que é a parte de performance. Né? Então, preferencialmente você ter duas interfaces de rede, uma para a rede de Heartbeat, né, onde você vai habilitar a replicação do DAG, e uma outra, a rede de gerenciamento, né, coloca lá a rede MAP, né, que vai ser utilizada aí para conectividade com o teu ambiente. Pré-requisito de software, mínimo Windows Server 2008, né? Pode ser Standard? Não pode ser Standard, tem que ser Enterprise, né? Ou Data Center, que seja. Né? E a feature aí de Windows Clustering Failover instalada. Né? Nós podemos até instalar lá criar o DAG, mas você não vai conseguir atribuir aí o servidor se você não tiver a feature de failover clustering instalada no servidor. Show de bola. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais do DAG. Requisitos é uma coisa bem tranquila. Se você acessar o library da Microsoft, você vai conseguir também o passo a passo para conseguir executar as atividades que ele solicita. Então não é algo muito, pode-se dizer, difícil. Uma coisa que é importante, né, na questão de pré-requisito de hardware, e aí eu indico a leitura do library no seguinte tópico, no tópico de rede, né, na questão de gerenciamento da rede MAP e da rede de replication. É importante que você entenda como esse conceito funciona e principalmente como que ela vai estar configurada. Então, existem os links no final do webcast, a gente vai colocar esses links, depois nós vamos disponibilizar também o vídeo, o PPT, para que você consiga fazer os seus testes. E aí tem uma novidade, uma surpresa para vocês no final do webcast que eu vou falar, mas é muito importante. Principalmente a questão do Xbox? É quase isso. Olha lá, hein? Principalmente a questão de Heartbeat, da rede de replication. É interessante conhecer o conceito. Uma coisa que é muito bacana. Mas a gente vai falar sobre isso lá no final, na grande surpresa. Vamos lá. Active Manager. Olha aí. Pode-se dizer que esse é o cara, né? Eu coloquei a seguinte frase aí no nosso PPT. Active Manager, ele é o maestro de todo o trabalho que acontece com a DAG. Então, poucas pessoas conhecem o Active Manager ou sabem para que ele serve. Mas ele é um recurso muito importante dentro do DAG, porque, na verdade, o Active Manager ele é como um serviço dentro do DAG. Ele funciona dentro da DAG, é um componente interno. Por que ele é importante? Porque ele visualiza e armazena as informações dentro do File Share Witness, ele faz toda a verificação dessas informações, ele provê informações para os Active Manager Clients que estão rodando em outros servidores como CAS e Hub. Ele verifica o serviço de replication em todos os servidores Mailbox DAG. Ele avalia se esse serviço está no ar ou não. Ele verifica se isso está funcional ou se não está funcional. Se a cópia que está sendo feita está ativa ou não está ativa. Se ela está com lag de cópia, de replicação de dados ou não. Então, assim, ele é o centro, né? Você consegue fazer muita coisa entendendo como o Active Manager funciona. Então, esse é um recurso importantíssimo, principalmente se a gente está falando de DAG, utilizando sites do Active Directory em topologias separadas. Então, você vai utilizar muito o recurso de Active Manager. A gente vai falar bastante sobre esse recurso agora. O Active Manager ele é dividido em dois conceitos, né? Na verdade, são três.
O primeiro conceito, acho que passou direto aqui, eu acabei não falando, mas eu quero voltar aqui. Essa última frase, vou selecionar aqui para a galera para não ter problema. Essa última frase aqui, ó, que é o quê? Quando um servidor não faz parte de um DAG, ele é um Standalone Active Manager. Ou seja, mesmo um servidor que não está funcionando em DAG, mas ele tem a feature de Mailbox Server, ele tem o Active Manager trabalhando na função Standalone. A partir do momento que colocamos esse servidor dentro de uma DAG, ou seja, de alta disponibilidade, aí a gente começa a ver o conceito de PAN e o conceito de SAN, que nós vamos falar um pouquinho agora. O PAN, esse Primary Active Manager, ele é executado num nó, onde nós temos o mailbox, e é um nó onde é o owner dos recursos. Ele é inteligente ao ponto de obter todas as notificações de alteração da topologia. Tudo o que acontece na topologia de mailbox, o PAN ele tem acesso a essas informações. Caso aconteça uma falha, é ele o reagente, ou seja, ele que toma as medidas em cima de um failover ou de um desastre. Ele tem a inteligência de escolher a melhor base de dados baseada em critérios, a gente vai ver isso mais para frente, mas baseado em critérios, ele vai avaliar a melhor base de dados e, além de tudo, ele detecta falhas na database que está rodando dentro do High Availability, né, que seria dentro da DAG, e também se a gente tiver Information Store local, que seria o nosso amiguinho rodando localmente. Ele consegue analisar isso. Esse é o PAN. Pô, Rover, eu posso ter no mesmo servidor o PAN e o SAN? Não, você não pode ter os dois no mesmo servidor. Porém, o SAN, o Standby Active Manager, ele roda em todos os outros nós que não tem DAG. Ele detecta as falhas também, detecta e localiza essas falhas. Também reage às falhas, faz a solicitação ao PAN para que ele inicie o failover, baseado num critério, ele vai escolher a melhor database. E ele responde também ao CAS e ao Hub sobre qualquer tipo de cópia que esteja ativa ou que esteja sendo hospedada. Ele consegue ter essa inteligência. Então, na verdade, esses dois recursos trabalham em conjunto, fazendo com que, sempre que tenha um desastre, o SAN localiza essas informações e manda para o PAN, e o PAN consegue reagir baseado em critérios, localizar a melhor cópia de database para subir esse serviço. É isso aí. É isso aí. Lembrando que os critérios aí, existem N critérios, nós vamos falar mais para frente, né, entre indexação, índice de index, fila, ativação e etc. Vamos lá, Rubão. Vamos lá. Uma coisa que a gente colocou aqui, aí o pessoal, pô, peraí, mas como que eu sei localizar um PAN ou localizar um SAN? Então fica tranquilo, tá aqui, ó. Qual o membro do DAG que é o PAN atual? Então você tem aí o Get Database Availability Group, o nome da sua DAG, aí você lança um FL, Primary Active Manager. Ele vai trazer para você a resposta de quem é o seu servidor. E como que você pode mover esse servidor de um lado para o outro? Tá aí a linha do Move Cluster Group ou Cluster Group, e aí você, grupo de cluster / mover. Lembrando que a última linha, gente, coloque group, tá? Cluster Group, não grupo. Uma traduçãozinha meia boca aí. Eu selecionei isso aqui, ó, que eu achei bem legal, que é o quê? As mensagens que ele gera. Então, olha só. Active Manager on the Server Standalone. Ou seja, poxa, se é um Standalone, a gente está falando do quê? De um servidor que está em DAG ou que está fora da DAG? Ou seja, o servidor está fora da DAG. Então, ele mostra para você todo o processo, você consegue fazer a visualização aí do Event Viewer. Você consegue visualizar também, ó, Active Manager Configuration detectou uma role e a current role, ou seja, quando ele faz a evolução dos trabalhos, ó, promovido para PAN, quanto tempo o PAN está rodando, Standalone para SAN, a identificação da role que ele tinha, que ele tem, fazendo o move de SAN para PAN.
Tudo isso você consegue visualizar através do Event Viewer. E aqui, Active Manager de spam para SAM. Quando a gente faz, por exemplo, aquele move que nós citamos anteriormente. Ele vai gerar essa mensagem para a gente. Vamos lá. Best Scope Selection. Sandrão. Vamos lá. Esse é a seleção, né, da melhor cópia, no caso aí de uma situação de falha, né, do servidor. Então nós temos lá, seria aí a primeira, catalogar aí quais são as cópias disponíveis, né? O Active Manager ele vai avaliar essa cópia, no caso de falha, baseado em alguns critérios, né? Nós vamos falar um pouquinho nos PPTs aí mais para frente. Tá? Ele tem uma premissa aí, que é o terceiro ponto, né? Que, claro, os servidores que estão inacessíveis, eles não vão entrar nessa seleção do Active Manager, então você não corre o risco de você ter a sua cópia direcionada para um servidor que esteja down, por exemplo, tá? Mesmo aí que tenha a referência dessa cópia aí no DAG. Né? E nós temos também aquela preferência de ativação, né? Onde nós direcionamos de uma certa forma essa seleção do Active Manager para determinados servidores, os quais aí os critérios vão ser analisados primeiramente, vamos dizer assim. Show de bola. Lembrando, gente, que todo o processo que rola aí no nosso amigo Best Copy Selection é o Active Manager que está fazendo isso por trás. Né? Toda a inteligência está sendo entre o PAN, entre o SAM, o Active Manager tomando conta de todo esse controle. Aí um processo que é bem interessante, a gente pode falar aqui embaixo, são os critérios. Né? Então a gente nomeou de 1 a 10 os critérios, tanto de fila de cópia, quanto de replay queue, né? De logs que estão entrando aí na parte de verificação e de validação. Esses critérios são importantes quando a gente avalia o cenário. Então, falar sem ver o cenário é um pouco complexo. Então, vamos colocar no cenário aqui, só para a gente validar esse processo. Então, olha lá. Seleção da melhor cópia. A gente colocou um exemplo de 4 servidores dentro do mesmo DAG. E eles têm aí o DB1 no servidor 1, DB2, DB3, o servidor 1, servidor 2, servidor 3, servidor 4 com DB1 ativo no servidor 1, com cópia passiva nos outros 3 servidores. Repare agora na tabela aqui embaixo, que nós colocamos o quê? Além de você ter cada uma dos databases, a gente tem um Activation Preference. Recurso esse que é possível ser alterado, ok? Poxa, Rover, como que ele faz isso automaticamente? Conforme você vai inserindo servidores dentro da DAG e você vai fazendo com que eles virem servidor cópia, ou seja, passivo, tem uma base passiva de DAG ali dentro, ele vai colocando o Activation Preference, mas é possível você alterar isso também. Repare que nesse momento nós temos aqui, olha só, o DB1 ativo no server 1, e esse DB1, ele vai ter um probleminha. Ele acabou de sair fora do ar. A partir do momento que ele sai fora do ar, a melhor cópia que nós temos até esse momento, baseada em preferência, é o servidor 2. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Ele ordena a lista de cópias disponíveis com base em preferência de ativação. Primeiro conceito dele, Activation Preference. E baseado nesse Activation Preference que a gente está falando aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai simplesmente trazer o servidor que ele vai tentar primeiro erguida, né? Ele vai erguer esse serviço. E aí um processo que é importante quando a gente fala do nosso amigo chamado Best Copy Selection é tudo o que acontece depois que ele faz a seleção da cópia. Então assim, que seja bem interessante esse processo. Ele vai através do Activation Preference. Depois ele pode basear no tamanho de logs que estão
em fila, tamanhos de logs que estão no diretório de replay, ele tem todos uns processos para serem feitos. A partir do momento que esse processo é validado, a database ela vai ser erguida. Aí a gente tem um primeiro problema. Não, pera aí, Rovão. Nós tínhamos a database 1 e tínhamos a database 2. Então nós tínhamos essas databases validadas dentro do servidor, conforme a gente viu na imagem. Então o que acontece com esse recurso? Quando nós perdemos essa database do servidor 1. Repare que o servidor 2, o servidor 3 e o servidor 4 eles estão com databases ativas. Porém, na preferência de subida, está obrigatoriamente a subida da nossa database que está no servidor 2. Ele vai fazer a checagem de log, e a partir do momento que ele faz a checagem de log, ele sobe essa database, desde que ela esteja em health, e após isso ele tem tarefas a serem executadas. Que tipo de tarefas que ele tem para ser executada? Vai lá, Sandrão, vai no transporte olha só, pra gente. Transport Dumpster, pessoal, esse é um recurso fantástico, nós tínhamos aí desde o Exchange de 2007, o Transport Dumpster, né, que seria a checagem aí das mensagens que realmente foram entregues ou não aí para os servidores de mailbox. Né? Essa checagem é feita junto aos servidores de Hub Transport. E, Rubão, deixa eu fazer uma pergunta, eu não estou lembrado, a gente vai falar também de Shadow Redundance? Não. Não? Não nesse momento. Tá, não nesse momento, mas a gente vai falar num outro webcast. Mas dá um tópicozinho tranquilo. Então, o Transport Dumpster, ele é um recurso bem bacana, principalmente aí para você garantir a mensagem entregue na caixa do usuário, do recipient, né? Porém, aí, rapidamente, pessoal, como não vou me estender, no Exchange de 2010 nós temos aí também o Shadow Redundance, né? Que o que acontecia? No 2007 nós tínhamos o Transport Dumpster que conseguia manter aí essa certa disponibilidade para você ter essa segurança que a mensagem estaria lá no caso, né? Isso é feito com a jogatina, aí, vamos dizer, dessa forma de cache, né? Daqui no caso de uma falha, ou por exemplo, num ambiente clusterizado, isso eu estou falando de forma geral, não só no 2010, mas também no 2007, para que o nó ativo lá se recomponha, né? O nó que estava passivo se tornou ativo, esse meio tempo aí, você não perca essas mensagens, né? E aí o que acontecia? No 2007 nós tínhamos ainda um problema das mensagens que estavam transitando, né, pela organização. Né, e nós não tínhamos aí uma disponibilidade dessas mensagens aí com o Exchange de 2010, né, desde que você tenha 2 ou mais servidores SMTP que suportem. Aí nós temos o Shadow Redundance, que você tem aí uma cópia dessas mensagens enquanto elas estão nesses hopes aí de entrega. Né, então é muito difícil aí você perder essa mensagem, né? Então você pode ir lá e derrubar lá o seu servidor de Hub Transport, né? E você ter as mensagens que estavam na fila desses caras sendo entregue por outros servidores Hub Transport, porque esses caras vão ter lá, né, a redundância de sombra, né, dessas mensagens. Ah, beleza, depois a gente fala disso. Só um toque, já que o Sandro tocou, deu o startup nesse assunto, nós vamos ter uma série de 5 webcasts, depois falando só sobre design de transportes. A parte 1 vai falar sobre transporte de mensagens, a parte 2 sobre message throttling, a parte 3 sobre backpressure, a parte 4 sobre shadow redundance e a parte 5 sobre transport dumpster. Então a gente vai estar falando sobre todos esses recursos aí logo depois do nosso MVP IT Showcast. Tem muita coisa para queimar. Vou querer assistir, hein, mano. Esse aí vai ser bacana, mas tem muita coisa para queimar ainda. Vamos Beleza. lá. A parte de geração de log, né? Então nós temos aí a geração exatamente da mesma sequência aí, de logs, tá? E aí a cópia, né, antiga e vigente, que vai ser recuperada no nosso novo servidor que vai assumir, né, depois da análise desses requisitos aí, a subida do database. É importante também frisar, pessoal, que aquela preferência de ativação, né, como nós já falamos, mas eu vou frisar, não significa obrigatoriamente que é aquele servidor que vai ser ativo.
significa que aquele servidor vai ser o primeiro a ser avaliado aí, na topologia de DAG, vamos dizer assim. Tá? Então, como o Rover disse, se tiver em health, aí a base desse cara é ela que vai subir. Mas caso não, mesmo que a preferência seja do cara, ele tem que passar aí por essas premissas. Show de bola. Vamos lá então. Esse é o nosso amigo chamado Best Cop Selection. Opa, vamos entrar no grande Data Center Activation Coordination. Galera, reparem que a gente está falando só sobre DAG. Falamos sobre introdução ao serviço, pré-requisitos, falamos sobre Active Manager. Lembre que a gente falou do standalone do Active Manager, um resumo rápido, que é o servidor que não está em High Availability, mas ele tem a função de mailbox instalada. Se ele estiver em High Availability, a gente está falando dele tendo o PAN e o SAN. O PAN, que é o serviço primário, e o SAN, que seria o nosso serviço secundário, em todos os outros nós que não seja o nó primário. O nó primário, ele é owner de todos os recursos do cluster. O nó secundário, ele faz todas as tarefas, como nós já falamos. Falamos de Best Copy Selection, que seria a seleção da melhor cópia, baseada em critérios que ele utiliza. Esses critérios podem ser através de ativação, N critérios, é uma lista enorme de critérios. E agora nós vamos falar em cima do DAC, que é o Data Center Activation Coordination. Primeira coisa que a gente precisa quando a gente vai falar de DAC. Para que eu vou usar esse camarada? Então, peraí. Rover, eu vou usar DAC todas as vezes que eu estiver trabalhando com o meu Exchange? Sim e não. Você vai usar DAC principalmente quando você estiver falando de data centers, ou seja, eu tenho uma perna do meu Exchange Server no Data Center 1 e tenho uma segunda perna do meu Data Center do meu Exchange no Data Center 2. Então a gente vai estar falando de DAC. O DAC, ele é um componente dentro da DAG. Ele faz a análise do quórum, fazendo viabilidade de quem está com a prioridade ou não. Ele consegue validar os pontos de montagem baseado nos membros. E uma coisa que é importantíssima, ele permite que você faça o que a gente chamamos de Data Center Switchover, que é o quê? Fazer um move de todo um data center que está no servidor 1 para o data center que está no servidor 2. Ponto importante. Se uma pessoa que está conosco, trabalhando conosco nesses webcasts, que é o Robson Silva, ele trabalha no suporte de uma grande empresa de tecnologia, que ele não pode falar o nome nesse momento. E ele vai falar um pouquinho para a gente, nesse momento, sobre um recurso excepcional do DAC, do Data Center Activation Coordination, que é o nosso amigo chamado o DACP. Robson, você já está online? Opa, boa noite, Rubão, tudo bem? Tranquilo, manda ver, meu camarada. Então tá bom. Boa noite aí, pessoal. Vamos aí falar um pouquinho do DACP, como o Rubão falou aí pra gente. Isso aí consiste basicamente, ele nasceu por quê? Para evitar o split brain. O que seria isso? Por exemplo, você tem um site, ele faz failover para o outro. No momento que ele fez failover, ou você decidiu fazer o failover, o que aconteceu? O primeiro site provavelmente faltou energia, alguma coisa que disponibilizou o seu servidor de Exchange. Consequentemente, você decidiu ativar aí o seu site Resilience, o seu backup site. Tudo bem, você ativou, está tudo funcionando no seu site backup, beleza. De repente, retoma-se a energia que estava faltando no site principal. O que o seu site principal vai tentar fazer? Ele vai iniciar o seu servidor de Exchange, ele vai ver que ele tem a maioridade dos nós, ele tem o majority do quorum, ou seja, ele tem, por exemplo, 2 membros de um DAG e mais o File Share Witness. Com isso, ele tem a maioridade dos nós, do quorum, aliás. Com isso, o que ele vai tentar fazer? Subir as databases. Porém, o que a gente vai acontecer aí? Eles vão colidir, porque nesse momento, suas databases estão montadas no site de Resilience, então todo mundo já está acessando ele, está todo mundo acessando. Isso é chamado de split brain, que é quando um cluster aí ele se choca, um nó se choca com o outro, por conta disso que foi criado o DACP. A ideia dele qual é? Todo o DACP, quando ele é inicializado, ele sobe com o valor 0.
ele só vai alterar esse status para 1 quando ele conseguir se comunicar com o próximo, com os demais membros do DAG. No caso aí de um site backup e um site principal, o site principal voltou aí energia, ele subiu. Só que ainda por padrão, sites principais, backups, enfim, quando você retoma energia, o link de WAN não volta imediatamente, ele leva um tempinho. Ou seja, esse tempinho que se leva é o que poderia causar split brand dos dois subirem e se colidirem. Graças ao DHCP isso não vai acontecer, porque ele só vai alterar o bit de 0 para 1 quando o site principal conseguir se comunicar com o site backup no caso. Então, com isso, ele evita esse cenário aí de split brain. Além disso, do DHCP, o DHCP é utilizado quando a gente tem mais de 3 membros de um DAG, tá? De 3 para mais membros, ou seja, 3 ou mais servidores de mailbox fazendo parte de um mesmo DAG. Quando a gente tem 2 servidores de mailbox fazendo parte de um DAG, ele vai levar em consideração também o horário que o servidor foi ligado. Vai ser feito um cálculo se o servidor foi ligado antes, foi desligado antes do servidor do site de backup. Com isso ele decide quem é o maior aí, quem é que tem a maioridade do cluster, e com isso vai deixar a cópia ativa num ou no outro. Basicamente o DHCP é isso, é evitar que eles se colidam, as databases sejam montadas em 2 sites aí e cause aí todo um alvoroço, problemas, enfim, dado atual de um lado, dado desatualizado do outro. Basicamente é para evitar esse cenário aí de split brain. Bom, quer adicionar alguma coisa aí? Quero sim. Eu só não me lembro se o DAC, o DHCP, ele foi ativado pós-Service Pack 1, foi isso, não foi? Isso, exatamente, é uma funcionalidade do Service Pack 1. Além disso, né, o RTM a gente tem que tomar cuidado aí, porque o ciclo de vida do RTM já está fora aí de suportabilidade. Então, quem estiver ainda rodando o RTM, aí sugiro pelo menos atualizar para o Service Pack 1. Aconselho o SP2 aí, já para a gente ter a funcionalidade aí de Hybrid com Office 365, enfim, novas funcionalidades, vale mais a pena ir direto para o SP2. Show de bola. Só citar uma coisa que é importante, eu coloquei uma imagem aí, galera, que era literalmente que nós tínhamos em um cliente. Então ele funcionava com uma única DAG, 4 servidores e 2 sites bem colados, um próximo ao outro, coisa assim de 3 ruas, 3 avenidas, uma para baixo, assim, coisa de, sei lá, 2 quilômetros. Mas que nós tivemos um problema nesse cliente por não termos o Service Pack 1. Na verdade, não existia ainda o Service Pack 1 e o ambiente teve um split brain, ou seja, a famosa, né, síndrome do cérebro dividido, e não foi nem porque um servidor ficou fora e nem porque outro servidor ficou fora. Nós tivemos um problema no core da rede. Ou seja, o backbone que fazia a conexão entre as duas vertentes saiu fora do ar. Para o Exchange do lado 1, o servidor do lado 2 estava fora. Para o Exchange do lado 2, os servidores do lado 1 estavam fora. Então, vale ressaltar que a gente também tem o DHCP, né, junto com o DAC, funcionando para causar também e resolver, melhor dizendo, toda a problemática, não só do Exchange, mas também quando você tem um problema, pode-se dizer, no seu backbone, porque eu vivenciei isso. E é importante que a gente tenha esse recurso ativado. Sim, acho que essa imagem aí deixa isso bem claro, né? Porque a gente foge até um pouquinho da questão da falha de energia aí, que é a grande vilã das databases, e a gente cai num ponto aí comum aí de todos, que é o link aí, uma falta de comunicação entre dois sites. Eu nem cito o restante do que aconteceu, que foi punk. Eu imagino. Sandrão, algum comentário? Não, cara, esse recurso é importantíssimo mesmo, porque imagino o que aconteceu depois aí. Imaginem só você ter aí a mesma database montada e logs e dados sendo comentados ao mesmo tempo em lugares diferentes, né? Show de bola, vamos lá então. Continuemos. Nós vamos continuar por mais cerca de 5 minutinhos, senhores, ok? Só para a gente finalizar, a gente tem aqui a questão dos cenários para DAG, né, uma coisa que é importante. Então eu coloquei 2 cenários aqui para a gente conversar. Robson, fica à vontade se quiser falar também sobre cenário. Então, cenário 1
que é DAG de servidores no mesmo site. Então, os quadrados azuis são os servidores, né, Exchange 1, Exchange 2, Exchange 3, com as suas funções. E o segundo cenário, que é um DAG em servidores em sites separados. Só um adendo, nesse cenário 1, reparem que o Exchange, todos os servidores, têm a função Mailbox, Hub e CAS. Então, provavelmente, ele deve estar utilizando aí um Hardware Load Balance, porque se ele tem tantos CAS e tantos Mailbox, não poderiam estar instalados na mesma máquina ou rodando em cima de NLB, de Windows Network Load Balance, como nós falamos lá no início. Provavelmente, nós temos aí um appliance fazendo isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse cenário 1, DAG de servidores no mesmo site? Não, tranquilo. Cenário básico, geralmente, quando a pessoa tem o quê? 2, 3 servidores, mesmo no local físico, mas ela quer fazer a replicação das databases. Então, a replicação é baseada em log, o log shipping de um lado para o outro. Um dado importantíssimo quando você vai calcular o espaço em disco que você vai gastar é que, se você vai ter no servidor 1, DB1, DB2, DB3, você tem que ter o tamanho das DBs mais o tamanho de log para que ele consiga estar ativo. Então não adianta que você tenha o servidor Exchange 1 e Exchange 2 e você não tem espaço suficiente para sustentar a database DB1, DB2 e DB3. Você precisa ter essas databases todas em espaço em disco para que ela consiga subir em caso da falha total do servidor 1. Já no exemplo do DAG de servidores em sites separados, Robson, Sandrão, algum comentário? Eu tô aqui, o Robson. Eu tô aqui, eu tô tranquilo. Pode seguir aí, vamos lá, a gente. Perguntando que a gente. Qualquer adendo aí a gente coloca. Show de bola. DAG em servidores sites separados. Importantíssimo. Aqui é bem o recurso que a gente estava falando sobre o DAC. Ou seja, eu tenho um site em Redmond, tenho outro site em Portland, e aí eu tenho databases que estão se cruzando entre os servidores. Então, esse é o cenário para nós utilizarmos DAC e DHCP. Este é o cenário para a gente conseguir ter o gerenciamento completo da nossa infraestrutura em caso de disaster recovery, seja por problemas em cima de compatibilidade de aplicativos ou de appliances de rede, seja por problemas de eletricidade, ou seja, como diz o Leandro nos webcasts deles, o Satangos veio aqui destruir um site. Você vai estar com isso funcional. Então, isso é muito importante para funcionar perfeitamente no ambiente. Sim. O Robert, eu queria fazer só um comentário. Você falou de sizing aí, de database. É importante também, né? É algo que nós, por incrível que pareça, pegamos aí no dia a dia e em redes até de grande porte, o pessoal não faz o sizing corretamente dos subsistemas do servidor mesmo, processador, memória, para que esse servidor suporte toda a carga no caso da falha dos outros. Né? Então o pessoal divide lá, poxa, eu tenho 10 mil usuários, joga 5 mil para cada um e não pensa na situação dos 10 mil em um. Faz o size do servidor contando o ambiente distribuído e totalmente disponível. É um erro básico, principalmente, não só com relação a DAG de Exchange, mas também ambientes clusterizados de uma forma geral. Uma premissa aí básica e você acha que não vai encontrar e nós encontramos muito aí esse problema. Então tomem cuidado, viu, pessoal? Show de bola. Senhores, eu sei que todos vocês estão perguntando com relação a demos, e é com relação a isso que eu quero trazer a novidade para vocês, porque, como vocês viram, é extenso. Nós começamos o webcast às 8h08, começamos atrasados, às 8h08 já são 9h13, não tem tempo suficiente para nós trazermos todas as demos. Porém, calma que a surpresa ainda vai chegar. Vamos deixar disponível aqui, tem que deixar sempre o último, né? Eu estou dando uma de foto rara aqui agora. Download do Exchange Server 2010, o link. Exchange Server 2010 for IT Pros, Library. Você tem que ler isso, porque ali tem todo o conhecimento, é show de bola. E o Exchange Team Blog, que é toda a parte de
dos melhores, pode-se dizer, todos os desenvolvedores, todas as pessoas que mandam muito bem Exchange dentro da Microsoft, escrevem nesse blog. Então assine o RSS para que você fique atualizado e tenha todos os recursos possíveis e imagináveis e utilize, né, o teu Exchange da melhor forma possível. E agora, vamos lá. Uma coisa que é importante, só relembrando, os próximos webcasts de Exchange, lembrando que nós estamos trabalhando com uma galera imensa, profissionais de alto nível, falando sobre N webcasts. Nesta semana ainda, só estou dando uma olhadinha na minha planilha aqui para atualizar vocês. Olha só, hoje é dia 24, no dia 26, às 5 da tarde, nós vamos ter o André Ruchel falando sobre autenticação em estações Linux no Windows 2012, utilizando GPOs. E aí, no dia 28, às 9 da manhã, vai ter o Vidal, que está online com a gente, falando sobre os benefícios da nuvem privada, utilizando o System Center com Windows 2012, aquela loucura toda. Então, assim, esses webcasts nós estamos trazendo, chamados de MVP IT Showcast. Nós tentamos fazer esses webcasts para, como não vamos ter hoje, né, esse ano, o TechEd rolando aqui no Brasil, esses webcasts vão substituir. Para você ter acesso à grade completa, acesse mvpitshowcast.wordpress.com. Esse blog foi feito pelo Marcelo Sinsic, que é outro monstro de System Center que também está com a gente fazendo esses webcasts. E aí a grande novidade, como nós não tivemos tempo para falar sobre demos, nós vamos lançar ainda essa semana o Do It Yourself, o famoso DIT. Fizemos um DIT de Hyper-V. Essa ideia de DIT foi tida lá na casa do Vidal, comendo pizza, que é o quê? Faça você mesmo. Nós vamos em 4 ou 5 vídeos publicados num site de broadcast de vídeos. Nós vamos distribuir esses vídeos trazendo todo o conceito de DAG, utilizando o DAG, para que você consiga fazer e implementar esses laboratórios e utilizar essas séries de vídeos junto com esse webcast. Utilizando isso no seu ambiente de trabalho, utilizando isso nas suas provas na Microsoft, utilizando isso para o seu crescimento profissional. Eu gostaria de deixar à disposição de todos vocês o nosso Q-Answers, ou seja, faça sua pergunta, por favor, a gente vai estar aqui ainda por mais uns 10 minutos respondendo a tua questão, seja do teu ambiente, seja com dúvida com relação a esse webcast, seja com relação a Exchange Server. Esse é o momento que você pode usar para isso. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a tua presença, assim, pedir muito obrigado, a gente sabe que a gente estourou um pouquinho o tempo, pedir obrigado por vocês estarem presentes aí, estarem dando feedback, estarem publicando nos blogs, no Twitter, em todas as mídias sociais sobre os webcasts do MVP IT Showcast e pedir que venham nos próximos, porque tem muita coisa boa para a gente conversar. Sandrão? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Valeu mesmo. Como o Robert disse, tem muitos webcasts ainda, até o final do ano aí. O MVP IT Showcast vai estar em andamento, né? Não só com relação ao Exchange Server, mas Windows Server e outros produtos. E muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Show de bola. Só para finalizarmos, o Robson acabou de me falar aqui, me chamou aqui no bate-papo e pediu que eu colocasse para vocês o blog do TechNet Latam. Então tem muita coisa em português sobre Exchange, está aqui, ó, aqui em cima. Não sei se você consegue visualizar, blogs.tecnet.com/b/latam. Muita coisa em português sobre... Pode falar. Povão, não só sobre Exchange, tá, pessoal? Tem muita coisa lá sobre DS, sobre Windows, sobre Hyper-V, enfim, uma série de coisas. E muita coisa no nosso idioma. Acho que isso aí é muito interessante. Por mais que hoje em dia a gente se vire aí, vai lendo inglês, nem todo mundo ainda tem aí uma facilidade. Então, acho que na nossa língua nativa, aí, independente de qualquer coisa, acaba sendo mais fácil aí de entendimento alguns conceitos um pouquinho complexos aí, ainda mais no outro idioma. Então está aí o endereço para vocês, o blogs.tecnet.com/b/latam. Lembrando que também tem uma série de artigos muito bons sendo escritos no TechNet Week em português, né?
Essa parte de TechNet Week em português está sendo tocada por NMVPs dentro do Brasil, e um dos caras que está enfiado de cabeça em cima disso, trabalhando muito em cima disso, é o Luciano Lima. Aí o nosso muito obrigado para o Luciano e todo o movimento que ele tem feito com o Yuri Diógenes e a galera da Microsoft Corp. Então, senhores, eu gostaria de agradecer, finalizando nesse momento esse webcast, e pedir que, caso tenha dúvida, estaremos aí mais uns 10 minutos. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Falou, pessoal. Até a próxima.